Oi, Thiago! Hoje eu fiz uma coisa meio traiçoeira que eu espero que você não fique bravo. O quê? É uma coisa traiçoeira, que você pode se sentir ofendido achando que eu traí a sua confiança e... O que é essa coisa traiçoeira que você se refere? Eu mostrei os meus desenhos pra outro professor. Nossa! E ele topou olhar? Claro! Corajoso. Generoso, vai. O que quer dizer? Tipinho, você fez muito bem em mostrar seus desenhos para esse outro professor. Olha, se a pessoa tá disponível e disposta a te ajudar, não tem nada de errado em você mostrar seus desenhos. Tá certo. Então você não tá bravo por eu pedir pra olharem os meus desenhos? Claro que não. Obrigado. Eu e minha boca grande. Mas o que ele te falou? Ele disse que eu preciso aprender melhor os fundamentos. E eu não entendi. E aqui vamos nós de novo. Neste episódio eu vou falar sobre fundamentos do desenho, que dá a impressão que é tudo, mas também dá a impressão que é muito pouco. A verdade é que é um pouco de cada coisa. E vou mostrar para vocês os principais estudos e pontos que são importantes você levar em consideração para estar aprimorando esses fundamentos, para não ficar nenhuma lacuna aí no seu desenvolvimento como desenhista. Vamos lá, começando falando sobre o problema. Parecem ser muitos assuntos e dão a impressão que não acabam nunca. No entanto, fundamento é a base de toda habilidade específica. O caminho. Sempre quando algo parece muito complexo, eu gosto de fragmentar em porções menores. Isso ajuda na compreensão. E essa fragmentação de assuntos é o que chamamos de fundamentos do desenho. A gente sempre começa do simples. Eu gosto de enumerar com formas básicas, consciência corporal e o raciocínio para desenhar. Quando você desenha algo buscando os fundamentos do desenho, o importante é que você comece a assimilar o raciocínio da construção da figura. Aqui, por exemplo, estou fazendo uma embalagenzinha de shampoo, tá? Nosso bem simples. Qual que é o problema aqui? Muitas pessoas, quando começam a desenhar, eles ficam muito apegados somente à silhueta principal do desenho. E o lance do fundamento é você entender o processo de construção da figura que você quer. Então, você começa fazendo aqui um retângulo, mas essa caixinha que eu estou fazendo não necessariamente é um retângulo. Ele vai ter aqui uma porção da tampa e dentro desse retângulo a gente dá uma esculpida aproximada. Ela tem alguns detalhes que a deixam mais sinuosa, não é mesmo? Bom, ela tem alguns detalhes aqui, né, que ficam no meio da garrafinha. Eu não vou vir colocar aleatoriamente. Se eu quiser que fique bem posicionado, o importante é... vamos puxar duas linhas diagonais aqui. E eu tenho a linha do meio. Então eu sei que aproximadamente aqui é um bom espaço para ficar alinhado. Posso fazer um detalhamento aqui. Posso fazer como se fosse uma barriguinha aqui embaixo também, né? Deste objeto. Achei aqui o centro. Se eu quiser colocar a tampa do shampoo, eu sei que faz sentido ela ficar mais ou menos aqui, né? Vou colocar uma tampinha assim. Vamos fazer um elemento lateral aqui, ó, como se fosse aquelas partes de segurar, né, que são mais ergonômicas. Então nós temos aqui um alinhamento central, veja. Normalmente que você tem um retângulo, a gente pode puxar umas linhas diagonais, onde eu acho o centro, portanto, passando por esse centro aqui, é uma marcação que faz sentido. E deste lado a mesma coisa. E é importante o quê? Ter a mesma quantidade de gomos que eu fiz de um lado, ter do outro. Então o que acontece? Isso é um desenho muito simples, tá? Um objeto bem simplificado aqui, só para servir de um primeiro exemplo. Mas perceba que mesmo um negócio muito tranquilo, ele tem ali um raciocínio que eu fui construindo, né? Eu não fui simplesmente pegando aqui da lateral, puxando umas linhazinhas, né? Ou como se fosse um passo a passo. Eu fui tirando deduções ao longo do processo. Por exemplo, eu quis
visualizar onde estaria o centro aqui dessa tampinha e desse detalhe aqui. Poxa, se eu tenho uma área retangular, olha, então a gente fazer uma diagonal, né? Eu acho exatamente o centro, estaria mais ou menos aqui, então vai estar nesse local aqui. O mesmo vale se tivesse algo escrito nessa face. Tem essas bordas inclinadas, eu não vou simplesmente escrevendo aqui, ele vai seguir a mesma perspectiva, então puxar umas linhas guias me parece um negócio, um guião bom para manter as letras no alinhamento. Todas essas deduções, toda essa interpretação de como que eu vou construir um objeto simples, uma forma simples, é parte da interpretação ativa no desenho. Digamos, não tem nenhum passo a passo me mostrando isso. Eu fui fazendo isso agora. Imagina se você fosse desenhar um carro, uma caixa, um brinquedo ou algum objeto da sua casa. Você não tem um tutorial, você não tem alguém que já decompôs para você. Mas sabendo como que você parte ali do princípio, de formas básicas, alinhamentos essenciais, é o importante para você elaborar esses fundamentos e conseguir construir. Então, os fundamentos do desenho, aqui eu falei sobre blocagens principais, estruturas, tem a ver com você captar o raciocínio da construção do desenho. Não é só a forma em si, não é só o resultado em si, não é o ficou bonito ou ficou feio, e sim o quanto você consegue chegar naquele resultado. Portanto, se você tem problemas em eu quero desenhar uma pose de um personagem tal, mas a pose não sai, é porque você não sabe como você constrói o desenho para chegar naquele resultado. E é aí que os fundamentos são essenciais. Você pode ter dificuldade, mas você sabe como construir. Aquela mão, aquela perspectiva, aquele ângulo, onde que eu coloco tal coisa, por que o traço é melhor assim, não assado, uma linha curva ou uma linha reta, o que funciona melhor nesse caso. Compreendendo os fundamentos, o raciocínio do desenho, é que você vai saber como fazer isso. Portanto, não é só ficar fazendo bolinha ou quadradinho numa folha de papel, e sim você estimular a sua interpretação daquilo que você vê e daquilo que você quer desenhar. Dificuldades. Parece uma estrada longa demais. É assunto que dá a impressão que não tem fim, né? Pode ser meio maçante estudar fundamentos porque exige pouca criatividade. Tem muito exercício de cópia, de assimilação, de teste, de experimentação. Isso pode ser um pouco cansativo para os que têm mais criatividade exacerbada. Para alguns, pode ser até um tédio necessário. E a maior dificuldade de todas é que é subestimado. Facilidades. Por ser o início, não dá margem para você se sentir muito inferiorizado. Então, se você está começando a desenhar e não sai legal, tá de boa, você está começando, não é mesmo? São exercícios simples e até mecânicos, porque não é lá um negócio tão complicado logo de cara, entende? E empolga por darem resultados até que rápidos. Como são exercícios fundamentais e mais simples, a tendência é o pessoal conseguir sem muita demora. E isso empolga e anima. Thiago, mas é que eu não aguento mais ser iniciante. Ô Dipinho, mas você acha que aprender alguma coisa é molezinha? Tudo para você ficar bom precisa de treino, dedicação e disciplina. O seu nível técnico de hoje é o seu atual estado de treinamento. É isso, não é uma corrida que você chega lá no fim e agora estou super tunado. A gente continua sempre treinando. E se você não treinar, você não sai desse básico. Sabe que existem alguns problemas um tanto comuns que são perceptíveis para quem subestimou o básico, achou que era qualquer coisinha dá para pular porque isso aqui é fácil de entender e na verdade ficaram ali algumas lacunas no seu processo de desenho que lá para frente geram alguns probleminhas mais sérios. Primeiro deles, você tem dificuldade extrema com angulações de corpo, angulações de formas, perspectiva, seus desenhos ficam muito na frontalidade, muito no ícone. Outra coisa, você não faz composições, geralmente são só figuras isoladas ou no máximo duas figuras, ou uma figura e o cenário que parece que foi um colado atrás do outro. Dificilmente você pensa em algo mais elaborado, de estruturas, de composição mesmo. Fica sempre em figuras mais únicas assim, paradas. Outro problema, você é escravo dos closes, desenha só rosto ou só busto e geralmente naquele giro somente horizontal, rosto de frente ou de lado e não sai muito disso. Raramente você faz cenários, não está habituado com isso.
Isso pode ser um problema que vai deixar o seu desenho um pouco empobrecido, principalmente se você quiser fazer quadrinhos, animação, algo que exija mais uma percepção de um personagem num ambiente. E o maior de todos é: você não esboça, você não tem processo de esboço, de construção, de gestual, você já vai direto ali na primeira linha, já sai o desenho pronto, já querendo fazer o negócio tudo certinho com um tracinho e fica aquele desenho memorizado, repetitivo. Pode cair também no negócio da síndrome da mesma face, você tem problema com proporção, ou o desenho duro e travado porque você não tem ali um processo gestual de construção das suas figuras. Mas eu acho que eu já fiz tudo isso que você falou e eu continuo tendo um monte de problema. Porque os fundamentos têm a ver com você compreender o raciocínio, a lógica, o processo de você desenhar. Se você só ficou fazendo quadradinho e bolinha como se você estivesse copiando ali que nem uma máquina de xerox, você não entendeu o conceito. A ideia é que você faça os exercícios e estimule a sua percepção. E aqui uma diferença importante em fundamentos, de percepção ativa e percepção passiva. Se você copia só por copiar, meio que se você coloca um papel vegetal em cima e só traça ali da forma como está, você teve zero de interpretação. Isso é passivo, você só observou e tentou mimetizar o que já está pronto. A percepção ativa implica em você tirar deduções em como você abstrairia aquela forma para compor o seu desenho. Claro que no primeiro momento a gente vai ser um pouco mais passivo, porque é só para você entender a lógica e o raciocínio. Mas a ideia é que uma vez que você viu isso, você tente aplicar de forma mais ativa em figuras diversificadas. Treinos recomendados em 3 etapas. Etapa 1. Comece com objetos simples, formas básicas e alinhamentos. Desenho de observação com proporções. Aprimore o raciocínio fundamental. Comece com figuras inanimadas, como objetos. Só depois parta para a etapa 2, que aí você trabalha com desenhos de animais, plantas e formas mais orgânicas, mas ainda sem ser figura humana. Por quê? O arquétipo humano nos faz visualizar muito a expressão daquilo que a gente desenha. Quando é uma planta, um animal, é um pouco menos e um objeto é quase zero. Então você limita a sua interpretação à forma como ela é. E nesse momento dos fundamentos é muito importante. As proporções já não são tão geométricas em formas orgânicas, mas é identificável por aproximação. Por exemplo, animais. Se você fizer o olho do cavalo ou o queixo de um macaco um pouquinho diferente, vai fazer muita diferença. Já num rosto humano fica bem perceptível. Cópias como exercícios são bem-vindas nessa etapa também. Tente visualizar o desenho construindo a partir do raciocínio. Etapa 3. Arrisque desenhos mais ousados, como figuras humanas, ambientes, figuras lúdicas, personagens, composições. Mesmo que não fique tão bom, para que se prender tanto ao essencial? Arrisque, é importante. A verdade é que aprender fundamentos é uma coisa que você vê, revê e revê o tempo todo, até que isso se torne tão natural que você está revendo, mas sem perceber que está revendo. E a regrinha para chegar nisso é desenho, 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 desenho e desenho. Entendeu, Dipinho? Desenho, 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 desenho. Faltou uma coisa. Desenho! Desenho para você também. Se você gostou do vídeo e quiser mais informações, tem aqui no canal outros vídeos desta série, tem também ali os links dos meus cursos, a minha loja virtual. Muito obrigado por assistir, não esquece de deixar like, comentários, sugestões aqui para os próximos vídeos e a gente se vê nos próximos episódios desta série, Como Aprender a Desenhar. Beleza? Então é isso aí, estamos conversados. Por enquanto.